A primeira proposta de PEC paralela, que já está no relatório do senador Tasso Gereissati, diz que os estados poderão adotar as regras federais, ou seja, terão que fazer leis locais. Então corremos o risco, hoje temos mais de 2.000 regimes próprios no país, considerando estados e municípios. Corremos o risco de ter mais de 2.000 regras de aposentadorias diferentes, regulamentando a situação de servidores. Dr. Sodero, presidente estadual da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de São Paulo, disse não ver mudanças significativas no relatório do senador Tasso Gereissati, apenas sugestões para as chamadas PECs paralelas, o que ele não considera o ideal. O senador Tasso Gereissati apresentou o relatório dele, onde diz que ele fez apresentações de alterações e mudanças. No nosso entender, não houve apresentação de mudanças nenhuma. Há sugestões do senador para que sejam discutidas outras questões nas PECs, chamadas PECs paralelas, mas ainda assim nós entendemos que há uma ausência do diálogo com a sociedade e que a Ordem dos Advogados do Brasil é um instrumento importante para esse diálogo, no sentido de dar voz à sociedade, de dar voz a cada cidadão brasileiro. Para os cidadãos brasileiros, em geral, em meio a tantas mudanças, entender a reforma da Previdência não tem sido fácil e alguns pontos geram bastante preocupação. O chamado sistema de pontos, porque às vezes você tem a idade e tem o tempo mínimo exigidos pela regra, mas se você não tiver o sistema de pontos que a regra está estabelecendo, você não pode se aposentar. E também a nova metodologia de cálculo. A gente vê que vai afetar bastante em relação à renda mensal dos benefícios, principalmente os benefícios por incapacidade, e em relação à pessoa com deficiência, em relação à avaliação dessa deficiência, né? Numa relação de longa duração, e a Previdência Social é uma relação de longa duração, 30, 35 anos, a gente precisa discutir essa relação em algum momento. Isso faz parte até da vida da gente nas relações duradouras, longas, mas isso não significa que precisa ter uma reforma tão radical. Fabiana Mingoni para a Rede Vida de Televisão.